talvez o evento seja... Isso. Então, eu aviso vocês que o evento está sendo gravado. E aí a dinâmica, nós temos dois convidados, né? A Rosângela e o Paulo. Agradeço aos dois por aceitar esse convite para falar um pouquinho hoje sobre cultura organizacional. A dinâmica é mais ou menos a seguinte: é uma troca de bate-papo, é um bate-papo aberto com perguntas e respostas. Eu faço algumas perguntas aqui, a Rosângela, o Paulo vão colocar um pouco as ideias deles e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Como houve esse atraso, provavelmente a gente vai passar um pouquinho das 7, mas espero que a gente consiga ainda recuperar aí o que deu errado no começo. Então, mais uma vez, obrigado. Então, Rosângela, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Rosângela, se você quiser, então, se apresentar um pouquinho, e aí eu já deixo a pergunta para a gente... Eu já vou emendar a pergunta, né? Você se apresenta e eu já emendo a pergunta aqui, né? O que a gente entende, né? O que você entende, como é que você vê a questão da cultura organizacional, né? Como é que a gente poderia definir de uma maneira objetiva o que é cultura organizacional? E por que parece, pelo menos parece, que é tão difícil mudar essa cultura? E as empresas que precisassem mudar essa cultura, o que você acha que são os principais fatores para que se faça um trabalho de mudança de cultura organizacional? Mais uma vez, obrigado. Imagina. E aí eu vou te avisando do tempo aqui, você tem 15 minutos. Tá, ok. Meu nome é Rosângela de Carvalho, eu sou sócia fundadora da Eficácia. A Eficácia é uma empresa que cuida de desenvolvimento humano nas organizações há 16 anos. Eu não vou falar muito de mim, porque o propósito não é ficar aqui me vendendo, mas, de alguma forma, a minha formação, e acho que é importante vocês saberem isso, do lugar que eu falo, eu sou psicóloga por formação, e eu tenho mestrado em psicossociologia e estou agora loucamente cursando doutorado em psicossociologia também na UFRJ. Eu acho que de vez em quando a gente tem uns ataques de sandice e faz essas coisas aos 62 anos de idade. Mas foi um desafio maravilhoso. Minha experiência é enorme na área de recursos humanos, trabalhei muitos anos no mercado, e há 16 anos eu estou realmente com a consultoria, trabalhando com desenvolvimento humano e projetos nos subsistemas de RH. Então, eu acabei lendo um pouco e buscando um pouco mais de informação para trazer para vocês. Assim, pela minha experiência, cultura organizacional, a gente vai encontrar várias definições. Fala-se em cultura organizacional, o marco mais significativo que a gente tem é um livro publicado em 1940, eu não sei se eu vou me lembrar o nome da pessoa agora, mas é um livro publicado em 1940 que fala do comportamento organizacional. Um princípio fundamentado nas teorias behavioristas, né, buscando entender como as pessoas se comportavam e como a gente podia multiplicar esses comportamentos a partir da compreensão de como eles se expressavam. De lá para cá, muita coisa mudou, sem dúvida alguma. A gente foi entendendo que os viés são muito mais profundos do que meramente o comportamento. Numa definição muito popular, né, a gente costuma dizer que a cultura organizacional é o jeitão daquela organização, né, a forma de ser daquela organização. Mas, na verdade, é bem mais profundo do que isso, né? A cultura organizacional, eu gosto muito eu sou uma pessoa estruturalista, então eu preciso das teorias estruturalistas, e eu gosto muito das definições do Chayne, do Edgar Chayne, e ele coloca a cultura organizacional como uma soma das certezas, dos valores, das crenças, né, que são compartilhadas e tidas como corretas dentro daquela organização. O grupo aprende sobre isso e, ao longo da história, né, dessa participação nos grupos de práticas, né, nas comunidades de prática onde eles estão inseridos, eles, então, definem que aquilo é a forma correta de ser. Isso tem uma percepção, né? O Chayne coloca isso, apoiado por outros autores que vieram depois dele também. Ele faz meio que uma cebola, né? Ele diz assim, olha, a cultura organizacional é como uma cebola, né? Então, eu estou falando isso, tá? Não é o Chayne que fala, não. Estou fazendo uma tradução do Chayne numa cebola, uma audácia aqui.
É como se a casca da cebola fosse a parte que a gente enxerga e toca, né, na organização. Você chega na organização, o que você encontra? Você encontra o mobiliário, a forma como as pessoas se vestem, a forma como as pessoas se conduzem, as cores, né, a arquitetura, as logos, tudo isso faz parte dessa cultura e é aquilo que a gente enxerga de imediato, é aquilo que a gente vê de imediato. Mas isso não é a cultura, obviamente, isso são os sintomas da cultura, são a expressão da cultura, é aquilo que transborda dessa cultura e que chega para a gente nos nossos olhos. A disposição de mesas, aquela coisa do é tudo aberto, tem portas fechadas, tem portas, enfim. E a segunda, quando a gente tira essa camada, então, a gente encontra, se a gente for, né, investigar realmente qual é a cultura organizacional, a gente encontra uma segunda camada, que é uma camada que tem a ver com os valores. E esses valores, eles são as normas, os valores, aquilo que nos diz como a gente deve se proceder dentro daquela organização, e que está implícito, isso não está em lugar nenhum, é aquilo que as pessoas dão importância. E por que essas coisas importam? Porque elas importam porque são as coisas aceitas naquela organização e que, de alguma forma, trazem segurança a essas pessoas de que, se elas agirem em conformidade com essas normas e valores, elas se perpetuam dentro da organização, elas permanecem na organização. Romper com essas normas e valores, com isso que é importante para todos, de alguma forma, é abrir uma brecha de ausência dessa organização ou de separação dessa organização. São as certezas. O terceiro, aí você tira essa camada e você vai encontrar um terceiro miolinho da cebola, que são as crenças. E essas são as mais difíceis da gente acessar, né? Porque crenças são coisas que a gente nem fala, elas estão lá dentro da gente, elas agem, elas impactam no nosso agir de uma forma muito profunda, né? E essas crenças, elas são plantadas pelas lideranças, elas são plantadas pelos fundadores da organização, são vieses profundos que estão ali demarcados e que as pessoas vão passando umas para as outras. É muito interessante ver como isso acontece, né? Porque chega um funcionário novo e questiona um monte de coisa, e daqui a pouco ele é defensor de tudo que existe ali dentro, ou seja, ele aderiu àquela cultura e ele agora é um guardião dessa cultura como todos os outros. É interessante entender a cultura com esse olhar do Shen, porque, de alguma forma, a gente fica muito encantado com o que a gente vê, né? E para mexer nessa cultura, para entender essa cultura, é preciso ir mais fundo do que isso. A segunda pergunta que o meu amigo me traz é por que a gente vivencia, né, tanta dificuldade na transformação da cultura? Eu me faço uma outra pergunta, que é por que a gente tem tanta necessidade de mudar a cultura? No primeiro lugar, quando alguém me faz assim, me pede, Rosana, você pode me apoiar? Eu estou querendo fazer uma mudança de cultura, eu queria uma cultura de inovação, de criatividade, eu queria uma cultura mais arrojada. A primeira pergunta que eu me faço é por quê? Para quê? Para que serve essa mudança de cultura? Temos algum problema que a gente vai resolver com essa mudança de cultura? Essa mudança de cultura atende a algum resultado que a organização quer buscar? Porque não existe, na minha visão, né, não sei, o Paulo vai trazer um pouco esse viés também, mas assim, existem culturas que na visão mais moderna, né, a gente vai dizer assim, nossa, é uma hierarquia muito fechada, são muitas regras, muitos controles, né? Isso não é uma boa cultura organizacional? Depende. Se eu estou falando de uma empresa de alto risco na operação, essa cultura é muito boa, porque criatividade é um perigo em empresa que tem risco operacional, né? A gente tem que ter um espaço muito bem delimitado para que a criatividade transborde, para que a inovação venha, porque não dá para a gente ter isso numa autonomia funcional, por exemplo. Então, quando a gente pensa em mudar a cultura, eu sou muito golden circle nesse processo, né? Para quê? Por quê? Né? Qual é o objetivo? Por que a gente vai mexer com essas pessoas? Por que eu trago isso? Porque existem ondas de mudanças de cultura que, às vezes, quando a gente faz essa pergunta para o cliente, ele não sabe responder. Ele diz assim, não, eu queria uma empresa mais criativa. Eu falo, mas por quê? Para quê? Vai atender a quê? Se a gente não conhecer isso,
a gente não consegue mobilizar as pessoas, né? Porque as pessoas estão firmes naquilo que lhes traz segurança. Se eu disser apenas para ela, olha, agora não vai ser assim, vai ser dessa forma aqui. Mas por quê? A pergunta que vem sempre é por quê? Para quê? A que isso atende? Se eu não comprar isso, eu não vou aderir a esse projeto. Tá? Então, essa cultura, né, quando a gente fala em cultura de criação, cultura de inovação, eu acho super interessante, existe um fluxo acontecendo naturalmente para isso, que é a chegada dos jovens, né? Os jovens estão entrando no mercado, a gente está recebendo uma turminha aí nascida a partir do ano 2000. Essa turma vem com sede de fazer coisas novas, diferentes, tecnologias, novas formas de trabalho, etc. E eles vão entrando e vão trazendo novos saberes. Então, muita coisa vai mudar nos próximos anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Muita cultura organizacional vai ser modificada na hora que esses jovens talentos chegarem nos cargos de liderança e de gestão, né? E a gente vai ter que transformar, de alguma forma, o nosso trabalho, sim. A gente vai ter que ser mais... Não sei se a gente tem que ser mais inovador, né, ou mais criativo, porque chega uma hora que a gente tem que pensar a que atende a inovação. Né? O mundo está mudando, os valores globais estão mudando, os clientes estão dando valor a outras coisas, por exemplo. Eles estão dando valor à sustentabilidade, eles estão dando valor a produtos que são feitos com consciência, né, ecológica, com coisas desse tipo. Então, existe uma transformação global acontecendo que vai para além da nossa vontade das mudanças, né? Essas culturas serão direcionadas, de alguma forma, pelo próprio público, que vai exigir uma postura diferente. Tá? E a inovação, essa cultura de inovação da qual a gente fala, ela é muito capitalista. Né? Se a gente for pensar, ela é extremamente capitalista. Né? Por que eu tenho que inovar? Eu tenho que inovar porque eu tenho que vender mais, porque eu tenho que destruir o que eu já inovei. Porque o que eu inovei tem que ficar velho para as pessoas comprarem outra coisa. Né? Então, é uma cultura de capitalismo mesmo, né? De vender, 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 vender. E eu acho que esse movimento é um movimento que tende a esmaecer um pouco e a gente buscar outras formas de recicláveis, vai ser realmente inovar no sentido de tornar novo e menos criativo no sentido da originalidade. É uma percepção que eu tenho, tá? Posso estar errada também, estou falando aqui a minha voz para vocês. A inovação, ela tem a ver com segurança psicológica. As pessoas têm que estar num ambiente onde seja possível falar. A cultura do medo não traz inovação. A cultura do medo não traz criatividade. A cultura do medo traz o deixa estar, porque assim está funcionando bem. Tá? Ela tem a ver com lidar com desconforto. Quando a gente quer mudar a cultura, quando a gente quer levar as pessoas para um pensamento novo, para uma forma nova de agir, a gente vai gerar desconforto. Né? O que a gente vai oferecer para essas pessoas para apoiar o desconforto que elas vão viver do medo do novo? Mudança de cultura é a construção de um novo mindset. É sair do meu casulo aqui, onde eu estou confortavelmente seguro fazendo o meu trabalho, e ir para um outro modus operandi, onde eu vou ter medo, eu vou estar inseguro, eu não sei se eu vou me dar bem nesse novo processo. O que eu ofereço? Qual é a minha estratégia de segurança para essa população? O que eu vou levar para eles, para que eles se sintam confortáveis em mudar? Tem que ter uma disposição da organização para experimentar. Mudança, qualquer mudança, a gente vai falar de experimentação. E experimentação pressupõe erros. A empresa está predisposta a errar em algum momento, ela vai lidar com isso de uma forma onde haja segurança psicológica para as pessoas. A gente vai dizer, gente, vamos lá, vamos mudar, etc. As pessoas mudam, trazem coisas novas. E deu certo, e agora? A gente tem um erro aqui. O que a gente faz? Né? Quem é penalizado? Então, se há uma cultura de penalidade, há muita dificuldade de mudar essa cultura, porque as pessoas vão se trancar nela. Tá? E quando a gente pensa o que é necessário às empresas para lidar com as constantes transformações, né? Com essa coisa de mudar, 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 eu hoje acredito muito fortemente, mas muito fortemente, que liderança e comunicação
são dois pilares, não porque a gente trabalha com eles, né? A Eficácia realmente é uma empresa que se sustenta nesses dois pilares, né? Da liderança e da comunicação, mas porque a gente acredita, de alguma forma, na nossa empresa, que são pilares universais, né? Se eu for falar de qualquer organização, se eu for falar de relacionamento interpessoal, eu vou trabalhar relacionamento interpessoal na organização, eu estou falando de comunicação e liderança. Se eu for falar de trabalho em grupo, eu estou falando de comunicação e liderança. Se eu for falar sei lá, de empatia, né? de aumentar a empatia na organização, eu estou falando de liderança e comunicação. Então, a liderança e a comunicação, elas são, eu considero que são competências transversais. Elas perpassam todas essas áreas. Então, quando eu falo em cultura organizacional, eu penso imediatamente na força, né, e de como fortalecer a transparência da minha comunicação, a clareza da minha comunicação. E aí eu trago assim uma pontinha de curiosidade, porque a gente não vai entrar nisso, mas como é que eu trabalho, por exemplo, os pilares da comunicação não violenta dentro dessa comunicação que percebe necessidades, né, desses profissionais e cria estratégias que vão ao encontro e não de encontro a essas necessidades, cuidando das pessoas. A melhor mudança de cultura organizacional é aquela que cuida das pessoas. Pessoas fazem tudo, as pessoas fazem a cultura. Então, se a gente não olhar para as pessoas, só olhar para os procedimentos, a gente não muda uma cultura. A gente faz de conta que mudou. Porque as próprias pessoas vão sabotar essa mudança. Porque elas vão querer estar onde é seguro para elas. Então, eu preciso olhar para as pessoas, criar estratégias que consideram o que elas precisam, conversar com essas pessoas, né? O que faz com que a gente não consiga fazer essa mudança? Por que a gente não consegue mudar? Eles sabem por que não conseguem mudar. O que os ameaça? Que sentimentos e que necessidades estão por trás disso? Qual é a estratégia que a organização pode criar que atende a essas necessidades ou que acalma essas necessidades para que as pessoas se sintam seguras o suficiente para investir em mudanças? Tá? A gente tem, por exemplo, um posicionamento crítico de mudança cultural quando a gente tem fusão de empresas. Quando uma empresa compra outra. Mais um minutinho, tá? Se deixar eu falo, eu gosto muito de falar. Mas vamos lá. Esse é meu papel. Ainda bem que eu já combinei antes. Mais um minutinho. Não tem problema. Eu acho que é muito importante esse olhar para as pessoas. E eu acredito, sinceramente, que o que mais toca as empresas numa organização é a forma como a gente se comunica com elas, a qualidade da informação que chega para elas e a forma como a gente as conduz dentro da organização, que fala da liderança propriamente dita. Tá? Eu depois vou colocar em algum momento no chat, vou abrir aqui o chat, vou colocar um artigo, que é um artigo que eu até encontrei hoje, um artigo de um grupo de mestrandos, mas que eles fizeram uma revisão, meio que uma revisão bibliográfica sobre cultura organizacional, e eles trazem vários conceitos interessantes, inclusive várias skills, que eu achei bem legal de trazer. Eu vou disponibilizar esse artigo aqui no chat, aí vocês podem baixar depois, se vocês quiserem dar uma lida, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção. Muito obrigado, Rosângela. E se você puder já também colocar os seus contatos aí no chat, né? Com certeza. Eu mesmo depois vou dar uma pesquisada na Eficácia e foi muito esclarecedor. E você, eu não sei se a gente nem combinou isso, eu não sei se vocês combinaram com a Sandra, mas você já conectou com o tema do Paulo aqui. Que bom. Né? Então, Paulo, boa noite. Se você pudesse apresentar, e aí eu já vou adiando as perguntas, você se apresenta e já entra no tema aí. A Rosângela, então, trouxe essa questão da cultura e de liderança, né? Então, como que você vê essa transformação da cultura da empresa sobre o aspecto da liderança? Será, então, que ao invés de falarmos de uma mudança de cultura, seria um processo mais orgânico de trabalhar a liderança?
Aí a Rosângela também já falou um pouco que não existe cultura boa ou cultura ruim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E também a terceira pergunta por que existe, na sua visão, essa diferença entre o que o executivo vê e o que ocorre na prática ali no cafezinho, né, que o Peter Drucker falou que a cultura é comida logo no café da manhã, né? Quer dizer, a cultura come a estratégia no café da manhã, a fase do Peter Drucker, que eu acabei traduzindo dessa maneira, né? O que o executivo vê e o que de fato acontece ali no cafezinho. Boa noite, Paulo, obrigado. Desculpa o atraso. Não, desculpe eu também. E vamos lá. Bom, meu nome é Paulo Ferraz, eu tive uma vida pré-executiva de mais de 40 anos e desde o ano passado eu passei a me dedicar a uma nova fase, que é consultor e coaching. Montei uma empresa boutique, que sou eu, e tenho bastantes contatos e faço então disso o meu novo estilo de vida, tentando contribuir com as pessoas com quem eu tive muito aprendizado ao longo todo da minha vida. Eu queria começar falando sobre esse tema de cultura, né? Cultura é um dos mais importantes bens intangíveis de uma empresa. E ela não é capturada no balanço, né? Eu digo que ela é intangível porque ela dá uma grande diferenciação de competitividade, né? Cultura não vem por padrão, ela precisa ser projetada e implementada. E aí a pergunta que a Rosângela trouxe, por quê, né, e para quê, é fundamental. Antes de qualquer coisa, você dizer, tá bom, o que é que nós vamos fazer e por que nós vamos fazer isso? No final do dia, também na minha visão mais simplista, né, cultura é a cola que junta as pessoas, né? Ela define o jeito, o comportamento de uma organização e unifica, fortalece e principalmente dá agilidade para adotar mudanças quando necessário nesse ambiente de negócio tão mutatis mutandis que a gente tem, né? Um ambiente de negócio tão dinâmico, tão errático, tão mutante. Sempre é preciso fazer alguma coisa, uma cultura bem estruturada, com uma cultura, um grupo bem unificado, você consegue fazer isso. O CEO, principal líder dessa mudança, tem que saber responder o porquê, mas todos são responsáveis, principalmente na alta liderança. Cultura é uma coisa que também a Rosângela colocou bem, eu diria que ela precisa ser nutrida e praticada no dia a dia, né? Com claros exemplos de comportamento para toda a organização. Você não pode dar mensagem errada, senão as pessoas não entendem, né? Por isso é que não bastam simplesmente aqueles bons manuais de boas-vindas para novos funcionários, nem pôster na sala do cafezinho diga a nossa cultura, né? A nossa cultura é alguma coisa diferente. É preciso, como diz o americano, né? Walk the talk. Você precisa praticar o que você fala. As pessoas ficam observando, todo mundo novo que chega está sob, digamos assim, avaliação e essa cultura as pessoas vão administrando, vão vendo e tem que se identificar para que o processo de transformação possa ocorrer. Como qualquer processo de transformação, ele vai da negação à aceitação, com as suas diferentes fases. E aí eu acho que a Rosângela trouxe bastante essa abordagem. Por isso é muito importante que o líder identifique a visão e comunique a visão de onde a empresa quer chegar, mas também o que tem nisso para os funcionários. Qual é o objetivo que os colaboradores, qual é o proveito que os colaboradores têm nisso, para que eles se engajem na jornada, para que eles possam trabalhar. Mudar qualquer tipo de cultura requer determinação, persistência, paciência, se a gente quer fazer de uma maneira bem sustentável. Não se pode pedir mais do que a organização pode mudar. Tudo tem um tempo. Cada fase tem que ser explicada, absorvida e implementada para que se possamos passar para uma próxima fase. Senão a coisa não é sustentável e ela não vai permanecer. O líder tem que ter a sensibilidade para acelerar ou diminuir o ritmo do processo na medida que ele consegue perceber a evolução da organização. O caminho natural leva muito tempo, mas pode ser acelerado. Se você identificar algumas resistências que se encontrem pelo caminho, que são assim aquela agenda individual que destoa da direção desejada, isso pode ser feito para acelerar o processo. Algumas pessoas simplesmente não têm o fit e
vão ter que sair para o benefício de todos, sabe? É uma coisa que, se todos entendem, alguém está batendo o ritmo fora do bumbo, tem que sair. Uma vez consolidada, é tão bom, porque o próprio grupo acaba por expulsar os detratores que não combinam com os valores praticados. Isso já numa fase mais consolidada, né? Eu também acredito que não existe nem cultura boa ou ruim. Simplesmente, empresas têm cultura diferente. Portanto, depende, a resposta depende. Como a cultura é baseada em valores e atitudes, cada empresa assume a sua. Assim como a gente faz na nossa vida privada quando escolhe os valores que quer praticar na vida, né? E há empresas que reconhecidamente são muito agressivas na sua forma de trabalhar, determinam metas muito altas, põem muita pressão nos funcionários, mas remuneram bem. Você tem bancos nessa linha, você tem algumas outras empresas nessa linha. Não é ruim nem bom, é assim. Outras empresas dão prioridade à inovação, que a Rosângela também tocou no tema, e estimula a criatividade dos colaboradores, né, para buscar soluções. É outra pegada, é outro jeito, não estão certas nem erradas, elas simplesmente escolheram caminhos diferentes. Por isso que o mais importante é que cada colaborador verifique se os valores que a empresa está praticando, que a organização está praticando, estão alinhados com seus próprios valores. E é isso que ele quer para ele. Isso é que nos faz sentir bem ou mal numa organização. Tão simples quanto isso. E como todo mundo tem a liberdade de ir e vir, ficar engajado ou sair é uma prioridade de cada um. Não há nenhum problema nisso também. Mas para quem comunga com os valores, fazer parte de um time com cultura forte é uma fonte de muito prazer, que atrai, retém e estimula a contribuir. Então, uma cultura forte, realmente, por isso que eu disse no começo, que ela é um ativo muito intangível, mas muito importante. Tem gente que diz, a cultura pode ser nutritiva ou pode ser tóxica. Outra vez, depende de cada um. E ainda bem, de novo, que a gente tem a liberdade, o discernimento, que a gente possa se associar com aquilo que fala mais com os nossos valores. Mas, de qualquer maneira, eu acho que existe a cultura certa. Qual é a cultura certa? É aquela que traduz excelentes resultados de negócio, porque é para isso que nós estamos no final do dia, e elevado índice de engajamento e retenção de pessoas. Porque aí você está combinando o melhor dos mundos, né? Um resultado bom e um engajamento das pessoas que querem permanecer e querem continuar e têm orgulho por pertencer. E como essa a sua última pergunta, Marcelo, a resposta, eu acho que o que acontece é que empresas não nasceram ontem, tirando novas, tirando startup. Então, qualquer empresa que você entra já tem uma cultura formada. Ela tem usos e costumes, ela tem comportamentos que foram algumas vezes reforçados ou até estimulados, que talvez não estejam mais combinando com a nova visão, com o novo projeto. Cabe ao líder, portanto, identificar isso e saber como trabalhar. As coisas não acontecem da noite para o dia. É importante analisar a cultura, entender o passado e gerenciar esses limites. Mas, se for preciso, alterá-la. Esse talvez seja o maior pulo do gato dos líderes experientes nessa atividade, porque você consegue respeitar e entender o passado, mas trabalhar ajustando o foco para o futuro. Aí ninguém fica machucado, ninguém se sente prejudicado, porque é uma nova fase. E é importante que as pessoas entendam o que tem nessa mudança para elas, para que elas realmente se engajem. Eu me preocupo sempre muito com isso, porque às vezes eu vejo pessoas dizendo, não, porque nós vamos crescer 30%. E o que eu tenho que ver com isso? Eu vou ter que trabalhar 30% mais, sabe? Aí começa a vir coisas que você tem que ser claro. Não, nós vamos crescer 30%, vamos gerar mais empregos, tem mais oportunidade de crescimento na organização, enfim, você tem que mostrar a coisa de uma forma que o ser humano que vai participar da jornada e vai fazer a transformação que a empresa precisa, se sinta envolvido e engajado. Aquilo tem que falar com ele, senão não é sustentável. Por isso essa história do cafezinho é muito importante, né? Eu acho que o RH as pessoas principalmente do RH têm um papel importante nesse momento de transformação de cultura, que eles conseguem monitorar
o piso de fábrica, né? Consegue monitorar realmente como a informação está chegando lá na ponta e como as pessoas estão conseguindo fazer. Porque vamos combinar, via de regra, todo mundo já tem uma agenda cheia. Então, quando você diz, vamos fazer mais para mudar a cultura, ou ele deixa de fazer alguma coisa, ou ele tem que se sacrificar um pouco mais. E ninguém de sã consciência quer isso, a menos que saiba que tem alguma coisa melhor no futuro. Então, é um processo de transformação, assim como um processo de transformação ocorre com as pessoas, ocorre com as organizações, que nada mais são que um conjunto, um coletivo de pessoas. Então, é muito importante a definição da visão, o pilar também que a Rosângela citou de comunicação é fundamental para explicar por que é que nós estamos fazendo isso. Não é assim simplesmente entrar numa empresa e colocar a tabuleta sob nova direção e agora é porque eu cheguei que isso vai acontecer. Não, tem que respeitar o que aconteceu, tem que respeitar o passado. Você, quando está chegando, tem uma responsabilidade de levar daí para frente. E são aquelas pessoas, de preferência com essas, que têm um conhecimento acumulado. Se algumas não quiserem, porque os novos valores não colaborarem, etc. e tal, isso é outra conversa. Mas sempre com respeito, sempre com foco no ser humano, que, no resumo de tudo, para mim, é o diferencial competitivo mais importante de qualquer organização. Com dinheiro, você compra tecnologia, você consegue identificar processos, copiar e melhorar, mas engajamento de pessoas, dedicação, conquistar cérebro e coração, isso é muito mais difícil e precisa ser cultivado. Processos de transformação são difíceis, são doloridos, mas se você tiver muita honestidade e muita transparência na sua comunicação, mesmo que você perca alguns pelo caminho, porque não estão interessados, não é para eles, eu não quero trabalhar mais, essa dinâmica nova não me agrada, a organização vai ganhar, porque você começa a formar um novo time, com uma nova cultura, com novos valores, que vão dar seguimento e vão levar para onde a companhia precisa no próximo passo. E no final do dia é disso que nós estamos falando, né? As empresas têm que ser cidadã, tem que ser consciente, corporações conscientes, e os funcionários estão ali e podem se agregar bastante nesse processo, na medida que eles se sintam com valores similares e que vale a pena trabalhar naquele lugar. Eu acho que a gente tem lido muito esse negócio da Great Resignation, 47 milhões de pessoas saíram no emprego nos Estados Unidos no ano passado, só em janeiro desse ano 4 milhões, que é 23% mais do que antes para a pandemia. Só que as pessoas ficaram meio perdidas também. Algumas aproveitaram o conceito da pandemia, já tem pesquisas que dizem que 1 em 5 estão arrependidas e querem voltar, porque talvez fizeram isso com muita pressa, olhando só salário, olhando só benefício, e esquecendo de olhar cultura, valores e ambiente de trabalho, que é, no final do dia, o que faz você passar mais do que 8 horas por dia dedicando-se a alguma causa que vale a pena. Estourei o tempo, não? Não, foi, acho que até foi um pouquinho antes, um minuto antes. Bom, eu vou abrir para as perguntas, então. Muito obrigado, Paulo, e aí estão os nossos convidados aí para as perguntas de vocês, pessoal. Aí, como eu falei, né, a gente teve esse contratempo, infelizmente, então talvez a gente vá ali até umas 7h20, dependendo do volume de perguntas de vocês aí, fiquem à vontade. Posso provocar, Rosângela? Fique à vontade. Tá bom. Você falou bastante sobre o processo de mudança, do medo, do risco, né? Eu foquei talvez mais por que tem que fazer, sabe? Então, não são linhas diferentes, são talvez visões diferentes, né? Você pode falar um pouco mais disso, já que você teve tanto estudo nesta parte sobre como as pessoas se sentem nesse processo de mudança? Isso que eu comentei, que uma vez que elas enxerguem que tem alguma coisa para elas de bom, elas se engajam. O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu vou aqui roubar um pouco da minha colega que está presente, que é a Juliana Sardinha, que é nossa especialista em CNV, e como a comunicação não violenta hoje ela é um pilar muito forte na nossa organização, eu vou tentar falar um pouco com esse viés, tá?
o que a gente percebe, né? A gente percebe que a atuação das pessoas, o fazer, o comportamento, as respostas, as ações, são formas de expressões que estão vinculadas a estratégias que atendem a determinadas necessidades. Então, eu tenho necessidade do meu emprego e, por isso, eu faço isto. Eu tenho uma estratégia, por exemplo, de manter a segurança. Tá? A minha segurança vai ser mantida por meio dessa estratégia que eu criei, que é uma forma de agir. E numa empresa, por exemplo, numa organização onde você vem de uma cultura de medo, vamos falar do radical, né? Numa cultura de medo, você vai encontrar pessoas com estratégias de proteção à sua segurança, porque é uma necessidade que está lá. Então, eu não consigo fazer uma mudança se eu não trabalhar isso e se eu não mostrar que existem outras estratégias que podem atender a este fim. Tá? Eu tenho que saber qual é o meu ponto de partida. Né? De onde eu estou partindo da necessidade dessas pessoas para levar elas a construir uma outra estratégia. As necessidades não vão mudar. As necessidades estão lá. Elas podem até ser alteradas por vida delas. Mas a necessidade de segurança, de alimento, de cuidado do meu filho, de recurso para manter a minha moradia, etc., essas coisas vão permanecer lá. A estratégia preferida delas naquele momento é fazer as coisas como elas fazem. Tá? Não sei se eu estou te atendendo, Paulo. Mas, assim, se eu não conseguir mostrar para essas pessoas que existem outras estratégias que podem dar certo, né, e que a gente pode agir junto na construção dessas outras estratégias, que vão continuar atendendo as necessidades dela, talvez atendendo a outras que elas nem conheçam ainda ou não estejam afloradas, mas que atendem às necessidades da organização, de sobrevivência, construção, crescimento, etc., eu acho que é muito difícil as pessoas aderirem com força. Tá? Então, eu acho que nesse ponto, talvez seja o meu viés, tá? O meu viés da psicologia, o meu viés de recursos humanos, o meu viés, o meu olhar. Eu acho que tudo que acontece na empresa acontece por meio das pessoas. Então, se eu quero mudar uma empresa, eu tenho que olhar as pessoas, eu tenho que entender o que vai dentro delas e qual é o caminho de mudança delas, porque não é o meu que vai funcionar, é o delas. E o delas passa pelas necessidades que elas precisam atender. E aí eu preciso criar caminhos seguros para essas pessoas. Se eu conseguir isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu acredito nisso, tá, Paulo? Eu creio muito nisso. Posso falar? Pode, eu também acredito nisso. Eu tenho um viés um pouquinho diferente. Eu acho que isso você descreveu bem, a teoria de ser humano, né? Maslow, qualquer coisa que fosse a descrição, tem lá, prioridade número 1, 2, 3, 4, 5. Mas, como eles estão numa empresa, eles estão empregados, eles precisam continuar assim, né? Sobrevivência até. E aí que entra meu ponto da importância que tem do líder conseguir explicar por que vai haver a transformação na empresa. Né? Que se isso não ocorrer, eles estão em risco. Né? Então, é importante mostrar o que tem para eles também na transformação para que eles possam se sentir. Sem dúvida nenhuma, não pode ser feito por medo, até porque essas coisas não são sustentáveis. Por isso que eu digo que demora mais tempo, o líder tem que ter a sensibilidade de saber como é que vai girando a organização até chegar onde precisa. Ele tem que dar uma visão, tem que dizer onde nós gostaríamos de chegar em X espaço de tempo, e depois, uma coisa que ajuda muito é resultado. Resultado, para mim, é uma das formas mais fortes de gerar engajamento. Ninguém normalmente gosta de trabalhar, gosta de torcer para time que perde. Né? Você gosta de torcer e participar de time que ganha, normalmente. Porque isso reforça todos os pontos que você levantou. Então, é importante no processo de transformação você determinar algumas métricas de resultado para ir validando que estamos no caminho certo. Pode ser até que a sua vontade fosse uma velocidade de 100 por hora, mas aquela organização, entendendo o momento das pessoas, como eu disse, respeitando o passado, entendendo o passado e sabendo o que precisa ser mudado, talvez vai precisar engatinhar antes de começar a correr. Não tem jeito. Né? Ninguém consegue trocar tudo. Então, acho que o líder que consegue tem essa sensibilidade, tem essa percepção,
consegue atender os pontos que você levantou das pessoas. Porque as pessoas começam a dizer, olha, não é que está dando certo? Né? Estamos fazendo. Quer dizer, não adianta pôr... Tem um desenho que eu acho fantástico, né? Tem duas pessoas em duas escadas. Uma escada tem degraus próximos um do outro. E a outra escada, o primeiro degrau, já tem... A pessoa tem que dar saltos inacessíveis para chegar no primeiro degrau e depois outro salto para chegar no outro. O que quer dizer isso? Uma vai de pequenas melhorias, degrau por degrau. A outra quer dar grandes saltos e talvez acaba nem saindo do lugar, porque exige demais. Por isso que tem que entender antes, você tem que dar a visão, mas tem que entender com quem é que vai implementar. Né? Quem são as pessoas que vão implementar, porque a organização é aquela, e as pessoas não são também nem boas nem más. Elas foram avaliadas e foram apreciadas, por isso elas estão, talvez, há tanto tempo na organização, por outro ângulo, por outra ótica, que agora, por qualquer razão, razão de mercado, razão mais forte, tem que ser mudada. Então, você não pode dizer, você está fazendo errado. Eu sempre fiz assim. Ó, para o novo projeto, vamos precisar adquirir certas competências. E aí avaliamos se temos ou se não temos, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, mas que permite alinhar o objetivo da organização, que para mim é o que paga a conta no final do mês, com o objetivo individual das pessoas, fazendo que o mínimo de fricção ocorra nesse processo, que por si só é um processo difícil. Sim, eu reconheço que é difícil mesmo. Eu acho que, inclusive, a gente está vivendo um momento, Paulo, que é um momento bem interessante, né? Porque nesse momento a gente está com as empresas, grande parte delas vivendo mudanças de cultura, né? Por conta da pandemia, do home office, agora que é híbrido, não é híbrido, vai ser como, e construindo isso. E eu vejo de muitas organizações esse olhar, sabe? De como não tirar das pessoas aquilo que elas conquistaram com home office e fazer essa acomodação no sentido de manter as pessoas com essa cultura atendendo às demandas da organização. Então, é um exemplo claro, né, do que a gente tem. As pessoas foram para casa, ficar em casa isoladas, e o objetivo era ficar em casa e manter o trabalho. Agora, a gente está tendo que fazer uma migração grande de cultura, onde elas vão estar trabalhando em casa, que é completamente diferente. E adequações estão sendo feitas para atender, e as pessoas estão mobilizadas, muitas delas, a fazer isso, porque atende a elas, as necessidades delas. Elas tiveram ganhos inenarráveis, de convivência com os filhos, participação na família, etc. Então, é um casamento das necessidades da empresa com as necessidades do colaborador, que eu acho que traz uma energia diferenciada para esse processo. Mas concordo com você que a postura do líder é fundamental, a organização tem que fazer seu caminho, apesar de tudo, né? E ela tem que ir, ela tem que caminhar, porque senão todos morrem com ela. Então, ela tem que andar, com certeza. Tá? Ok. Muito bom. Pessoal, tem mais perguntas? Abrir aí para o pessoal aí. Se não tiver, eu tenho duas aqui, que eu guardei aqui. Tem o Cadu, que trabalha comigo, tem a Cibele, tem a Juliana. A Juliana trabalha com você, né, Comigo. Rosângela? Juliana é responsável pela comunicação não violenta, pela comunicação empática não violenta, pelo setor de comunicação, pilar de comunicação da eficácia. A Cibele e o Cadu. Então, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu confio na sua pergunta. Isso chama delegação para cima. A pergunta para vocês dois, então, Paulo e Rosângela, vocês que trabalham na área de consultoria, vocês têm atendido escolas? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo nos professores, muitas vezes, né, claro que não estou generalizando, mas é fácil de eu encontrar muitos exemplos do comportamento dos professores igual ao dos líderes que na cultura do medo. Então, eu percebo muito nos professores, meu filho tem 13 anos, para vocês terem uma referência, né? Está terminando o primeiro fundamental, e eu vejo, e ele traz isso muito em casa, né? As broncas dos professores, no erro, e eu queria saber se vocês têm atendido escolas, se essa é uma demanda de vocês, como é que vocês estão vendo isso?
Posso falar primeiro, Paulo? Você se sente à vontade? Claro. Na verdade, eu tenho tido algumas demandas, poucas, não muitas, das escolas. Eu acredito até que por questões de recurso mesmo, né? O investimento do recurso financeiro das escolas é sempre um pouco mais difícil e, nesse momento, sobretudo, eles estão passando por dificuldades, porque perderam muitas matrículas, estão retomando agora. Mas, por incrível que pareça, as demandas que surgiram para a gente foram as demandas do retorno da pandemia com relação a dificuldades de interação, tanto dos alunos quanto dos professores, no sentido de uma maior presença de comportamentos mais agressivos. Tá? Mas isso eles estão considerando até como uma questão de volta da pandemia mesmo, pelo isolamento e a dificuldade agora da reintegração, a socialização, etc. E os professores um pouco perdidos de como lidar com isso, né? Dessa maior reação nos pequenos. É uma nova separação, né? Nas crianças pequenas é como começar de novo. Ficaram 2 anos na barra da saia de mãe com os pais. Então, é um recomeçar, é uma nova adaptação. E nos maiores, algumas questões mais agressivas que estão também gerando alguma agressividade de reação dos professores. Isso eu recebi de poucas, mas de algumas escolas. Eu não tenho escola como objetivo, eu faço mais executivo de alto nível, mas eu posso dizer que está todo mundo meio que um pouco atrapalhado outra vez, né? Porque eu acho que colocar as pessoas em home office foi relativamente fácil. As pessoas tinham medo, de pegar doença, elas não sabiam muito o que fazer, então veio assim meio em bom momento, fique em casa, trabalhe desde casa, e elas começaram a se ajustar nesse processo. Acho que está todo mundo já o mais ajustado possível nesse processo, já passou aquela fase de ter dor nas costas porque a cadeira era ruim, essas coisas tudo já ficou para passado. Mas agora tem o problema ao contrário, né? Que é elas adquiriram novas responsabilidades durante esse período, trabalhando numa vida mais integrada com a família, né? No passado as coisas eram meio casa é casa, família é família, papéis muito claros, muito definidos, e agora as coisas já são mais compartilhadas. Eu percebo as pessoas que eu converso, as pessoas que eu dou consultoria e faço mentoria, e mesmo minha vida particular, que adquirimos papéis novos. E como é que a gente vai fazer agora para reorganizar tudo de volta para o mundo presencial, né? Quem vai levar o filho na escola? O filho vai sentir aquela participação. A gente tinha um modelo mais pré-determinado, né? Errado ou não, tinha hora que você tinha a função de provedor, hora a função de educador, ou você delegava, agora a coisa meio que ficou toda misturada, que é o mais adequado, você tem a integração familiar maior, né? E o mundo híbrido, para mim, é um dos piores desafios, porque você não vai ficar nem lá nem cá. Você nem vai... É interessante porque você vai dizer, não, eu estou me readaptando, verdade, mas você precisa tomar cuidado porque tem certos riscos no escritório também, né? Se você optar por readaptar e ficar mais em casa e tiver alguma reunião importante no escritório presencial e você não estiver, vai ser muito difícil você estar participando com efetividade, porque a dinâmica de discussão física e presencial é completamente diferente. É capaz até de esquecerem de você, que você está plugado em alguma tela, porque está todo mundo olhando para o outro lado para quem está falando ao redor de uma mesa e não para uma tela de computador. Então, vai ser um modelo onde vai exigir que as pessoas, de novo, se readaptem, né? E deixem, talvez, de fazer alguns papéis que elas assumiram nesses últimos 2 anos, para voltar àquele caminho novo que, um dia, eu acho que vai acabar voltando a ser ou mais presencial ou mais remoto, com algumas coisas presenciais. Mas esse negócio, por exemplo, que eu vejo empresas falando, não, vamos trabalhar 6 dias por mês e cada um escolhe o seu dia. Como é que organiza isso, do ponto de vista de produtividade, né? Cada um escolhe o dia que quer. Então, não, nós vamos delegar para os líderes. Os líderes também têm que ter essa noção que as pessoas individualmente têm necessidades diferentes. E adquiriram, né, necessidades diferentes. Eles vão precisar flexibilizar isso
nesse período para não perder ninguém, ou pelo menos para perder o menor número possível de pessoas. Porque as pessoas têm outras empresas que também estão optando por falar, não, vou fazer tudo remoto. E são atrativas para quem não quer ficar ou mudar de volta para esse trabalho presencial. Então, são modelos novos, desafios novos. Vocês já tinham parado e para pensar nisso, Paulo e Rosângela, assim, o que eu, né, me conectei é que os professores estão formando esses líderes do futuro. E os professores formam do mesmo jeito que a gente vê nas empresas aqueles comportamentos que a gente está dizendo que precisa mudar. Vocês já tinham pensado nisso? Já. Eu penso nisso todos os dias, Marcelo. Tá? Porque o meu foco de pesquisa é juventude e liderança. Então, eu penso nisso quase todos os dias. Primeiro, porque a gente tem uma defasagem, uma distância, uma régua de formação de pessoas nesse país que é gigante, né? Você tem escolas maravilhosas que já estão preocupadas com competências da liderança, formando pessoas em oratória, etc. E você tem um abandono em alguns lugares que sequer forma o princípio básico da educação na sociedade. Então, a nossa régua educacional ela é muito grande. Segundo, o nosso modelo de educação não mudou, é o mesmo. É decorar, fazer prova, é a mesma coisa. E o mundo mudou, as informações estão aí. Eu não preciso mais saber Santa Maria Pequenina. Está lá no Google. Entra lá e pergunta qual é o nome das caravelas que você vai saber. Não sei para que eu decorei isso a minha vida inteira. Aliás, não usei nunca. Mas tudo bem, entendeu? As caravelas eu sei. Não. Acabei de usar numa palestra. Mas, enfim, eu não preciso mais conhecer isso. Hoje, a gente lida com conhecimento e com saber de uma maneira muito diferente, né? E essa juventude, eles acessam, eu tenho até medo de perguntar, porque eles acessam um volume de informação muito grande e, na verdade, a escola devia estar ensinando a análise crítica da informação, né? E qual informação presta, não presta, serve, não serve, como é que eu lido com a informação nesse mundo virtual. Porque isso é o que eles vão mais precisar saber no futuro mesmo, para não serem engabelados por fake news e outras coisas mais que tem por aí. Nós estamos vivendo um mundo da pós-verdade, ela está aí, e eu acho que é isso, e o mundo não mudou. E a gente vai ter cada vez mais resistência a esse modelo ortodoxo que está aí, dos jovens, principalmente dos jovens que podem se rebelar, né? Outros estão criando rebeldias que são agressivas, violentas, etc., e a escola não tem a oferecer uma formação que seja compatível com o seu mundo. Essa que é a verdade. Muito, muito bom. E a outra pergunta, então, para a gente encerrar, que eu anotei aqui, é sobre o RH. Eu queria ouvir vocês dois, porque também na minha percepção, o RH, ele, apesar de falar, né, de tentar divulgar, tem uma questão prática, que pelo menos nas empresas amigos e onde eu trabalho eu vejo, que ele não consegue acompanhar a área de negócio. Então, a área de negócio muda tanto, né? E aí, por mais que a empresa não se considere uma empresa de inovação, todo mundo tem um aplicativo, aí cria um aplicativo novo, cria um serviço novo, e o RH, às vezes, não consegue nem entender o que o negócio está falando. Como que vocês estão vendo os RHs se preparando, ou não, né, se vocês não estão vendo, e se vocês discutirem isso com os executivos, para acompanhar as áreas de negócio? Ou se vocês não enxergam isso uma questão, como é que vocês estão vendo o RH nessa questão toda da cultura? Posso puxar essa, Rosângela? Pode, deve. Eu acho que tem uma responsabilidade dupla do líder de RH e do líder do negócio, porque você precisa envolver o RH e desenvolvê-lo como um business partner, principalmente falando em transformação de organização, que você precisa das pessoas. Então, se a pessoa cabeça de RH não estiver entendendo para onde a organização está indo, não importa se o aplicativo é novo, é velho, não sei o quê, mas a direção da organização vai ser muito difícil convencer as pessoas, porque normalmente, e me acreditem, porque eu já passei várias experiências dessa, quando se começa uma transformação, muitas pessoas vão ao RH para conversar, né? E se vão ao RH e o RH não sabe o que falar, é muito complicado.
porque não só o RH não contribui com aquelas pessoas que estavam precisando de uma orientação, que talvez não queriam perguntar para um superior, porque eu senti meio, talvez, no Google, que eu não estou entendendo, então vou perguntar no RH, alguém que eu conheço, mas não só ele não está conseguindo atender aquela pessoa, como também ele vai ter dificuldade de captar as perguntas que estão sendo feitas e levar para o líder como retroalimentação para que o líder possa melhorar o processo de comunicação. Então, eu acho que essas coisas têm que andar muito juntas e a necessidade do negócio, para quem faz um programa de transformação efetivo, eficiente e sustentável, o RH é fundamental. Ok. Eu queria complementar só uma coisinha. Achei perfeito, Paulo, assim, faço minhas as suas palavras, não teria muito a complementar. Mas eu sou uma profissional bem de RH, né? Eu vivi RH minha vida inteira. É melhor não dizer quantos anos, porque fica feio. Eu vou dizer para você que eu acho que o grande problema da gestão de recursos humanos dentro da organização e dos gestores de recursos humanos, se eu pudesse citar uma dificuldade, é a compreensão de que ele talvez seja, né, a área, os profissionais, sejam grandes líderes da organização. Falta essa consciência. Valorização, você diz? Não, é consciência mesmo. A fala de um profissional de RH é uma fala comprometida. O que eu falo em nome da organização para todos. E aquilo que eu falo como RH é o que mais impacta nas pessoas, sabe? Então, eu tenho que ter muita consciência do meu papel. Um papel de gestão, de liderança, porque ali eu sou a representação da liderança maior junto ao profissional. Sou eu RH, que tenho maior proximidade com aquela pessoa. Se eu não sei o que levar para ela, como o Paulo colocou, eu vou levar o quê? Eu tenho que entender o meu papel de liderança. Eu sou líder, RH é líder. Você está reforçando o que eu falei, que são Claro. Os dois são responsáveis, né? Claro. O líder de dar a visão geral e o de RH de assumir esse papel que você está dizendo. Sim, e eu vou dizer mais, Paulo, assim, eu trabalhei com RH, eu tinha, com a minha equipe, eu dizia para eles assim, olha, RH, se quiser falar mal da empresa, fala comigo. Não fale mais em lugar nenhum. Se você tem algum desconforto com a empresa, vem na minha sala e chora. Tá? Mas não fala no cafezinho, não comenta com alguém da organização, porque você é voz da empresa. Então, se o assistente de RH está no cafezinho dizendo, tá difícil, né? Não sei como é que vai ser, não, tem muita mudança. Ele é voz da empresa. Ele é gestor de recursos humanos. Ele pode ser assistente, analista, mas ele é gestor de recursos humanos. Então, esse viés de você fazer do RH realmente a voz da organização é muito forte. Eu vou estar lá para amparar as pessoas. Não é que eu vou estar lá fazendo coisas drásticas, não. Eu vou para amparar as pessoas, para dar conforto às pessoas, para dar segurança às pessoas, mas como voz da organização. E esse papel, eu percebo que muitas vezes ele é frágil na gestão de recursos humanos. Fica mais em processos, né, do que engajamento na estratégia e gestão. Fica mais no cuidar das pessoas, esquecendo um pouco que é representante da organização. Eu acho que esse casamento, essa balança, ela é o grande desafio dos recursos humanos, da gestão de recursos humanos. É saber que eu sou o fiel da organização e o fiel das pessoas. Como é que eu equilibro isso? É um desafio enorme, gente. Nem o gestor dele tem tanta responsabilidade quanto tem o gestor de recursos humanos. Acho que a gente precisa desenvolver mais o conceito de business partner, né? Sim. E que as pessoas assumam isso, né? Porque é um processo muito diferente de você ser um gestor e você ser um business partner. Sim. Que entende o que precisa hoje, que entende o que vai precisar amanhã, começa a trazer sugestões, trazer soluções, olhar as pessoas com ótica diferente e consegue não só levar a informação que precisa, como eu disse, captar também a voz da empresa para retroalimentar o líder que melhore sua comunicação para todos saberem para onde estamos indo, né? Mudanças, que bom. Nada pior do que ficar estagnado. Concordo. Muito bom, pessoal. Então, assim, hoje nós temos aqui, acho que falando aí de tolerância ao erro, falando de frustração, eu acho que nada mais claro do que a nossa própria palestra hoje, né? Então, eu agradeço vocês, né? Porque apesar de todos esses intempéries, conseguiram manter aqui a palestra em pé, com ânimo,
com dedicação, e aí acabaram dando um exemplo do que é lidar com o erro que aconteceu, ou com erro não, mas com um imprevisto, né, que às vezes pode ser visto como um erro ou como uma frustração. Então, eu agradeço a todos que participaram, agradeço vocês dois muito, e se vocês quiserem dar uma palavrinha final, eu vou aqui para o final do evento com uma palavra de vocês aí. Muito obrigado mais uma vez a vocês e a todos. Queria só agradecer a oportunidade. Desculpa, Paulo. Eu queria só agradecer a oportunidade de estar com vocês, dessa troca. Eu acho que toda troca é sempre muito rica. E o melhor aprendizado é o aprendizado compartilhado, né? Então, eu gosto muito e adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite pela Sandra, valorizar o evento que vocês fazem. Esse é o terceiro de 4, eu participei, acho que de todos antes, não falando, mas como ouvinte, dando alguns pitacos. Sempre aprendi, eu acho que isso é muito positivo, e estou aguardando o próximo no mês que vem. Isso aí. Com certeza. Okay. Sandra, quer falar alguma coisinha? Desculpas, a gente estava na estrada, voltando de uma fábrica. A Sandra conseguiu atender o evento de 3 diferentes lugares. Olha, foi prova da capacidade de multiplicação que ela tem. E ela está comendo coisa da Balduco lá, né? A gente está aqui na Balduco, a gente pegou um acidente no trânsito e o celular não nada funcionava, foi um estresse danado. O WhatsApp caiu. Então, assim, cortisol total, mas feliz que as duas pessoas aqui mais importantes conseguiram entrar e contribuir. A gente ouviu e gravou aqui todo o conteúdo, e o Marcelo sempre esse parceiro aí, ponta firme, com esse propósito de dividir e compartilhar conhecimento, né, Marcelo? Gratidão a todos vocês. Rosângela, a gente estava aqui comentando, foi lindo seus comentários, seu conteúdo, e Paulo, você já sabe que eu já sou sua fã já há algum tempo, então que venham novos projetos juntos aí, sem emoção, não é isso? Com emoção é melhor, mas pode não ser tanta, né? Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigado a vocês. Valeu, boa noite a todos. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau. Deixa eu só ver agora. Stop.